E no vídeo de hoje eu vou te trazer 8 dicas preciosas para que tu tenha uma vida mais leve e para que tu te aproxime a cada dia dos teus objetivos. Bora começar? Mas antes, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Antes tarde do que nunca, pessoa desaparecida, mas como eu digo para os meus filhos, a vida é feita de escolhas e eu escolhi dar prioridade para outros projetos nessas últimas 2 semanas que se passaram sem vídeos no canal. Mas antes tarde do que nunca, estamos de volta para nossas dicas preciosas, valiosas, que são um diamante. Então vamos lá, dica número 1, evite julgamentos. Quando tu perceber que se tu parar de te preocupar com a vida do outro, julgar o que o outro tem, julgar onde o outro gasta o dinheiro dele, julgar como o outro educa os filhos dele e a vida dele, tu vai estar muito mais próximo de realizar os teus objetivos. Porque quando tu perder esse hábito de te preocupar com a vida do outro e de julgar o outro, tu vai ter tempo de sobra para que tu te dedique, que tu foque e que tu tenha as estratégias para chegar nos teus objetivos. Então evite julgamentos, que tu vai estar um passo muito mais próximo dos teus sonhos. E outra, que eu sempre gosto de falar, que mapa não é território. Não é porque tu pensa de uma forma que é a forma correta de se pensar. É a tua forma correta de pensar. É a tua forma correta de ver a vida. Se o outro faz de outra forma, é a forma com que ele elegeu ser a forma correta. É a forma com que ele enxerga a vida. É o mapa dele. Então, não tem por que a gente julgar e condenar a partir do nosso mapa, a partir da nossa mente. Pensa na tua vida, mas tu não tens o direito de julgar a vida do outro. Número 2, delegue aquilo que te tira o foco. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro fazendo várias coisas que não te levam mais para perto do nosso objetivo, do teu objetivo? Por que eu digo delega? Muitas vezes a gente não tem como delegar. Aí tu vai me dizer assim, Ana, eu teria que delegar a faxina da minha casa, mas eu não tenho dinheiro neste momento para isso. Bom, primeiro a gente tem que avaliar algumas coisas. Se tu focar no projeto que tu tá desenvolvendo, na situação ali que tu tá desenvolvendo para ganhar dinheiro, se tu focar nesse projeto, talvez não renderia mais se tu pagasse alguém para te ajudar, te auxiliar em casa? Ah, Ana, nesse momento não, eu não tenho como. Então não vai ser na limpeza da casa que tu vai poder delegar a função. Ou vai, porque se tu mora sozinho, não tem muito o que fazer. Mas se tu compartilha da tua casa e da tua vida com alguém, vocês podem sim dividir as funções. Mas delega coisas que são, daqui a pouco, alguma coisa que é um detalhe que tu tá te preocupando demais todo santo dia, que tu poderia estar deixando de fazer. Daqui a pouco, tu poderia estar fazendo marmita no final de semana para ter durante a semana. Tu não perderia tanto tempo cozinhando todos os dias. Ah, Ana, mas eu não deleguei. Não, mas tu usou de estratégia. Ou então, tu usou do teu companheiro, da pessoa que tá contigo, para fazer isso em equipe e para que consiga fazer e ter mais resultados. Então, assim, tudo que não é necessário delegue. Sabe por que eu falo isso? Isso acontece muito comigo. Às vezes, eu tenho a minha rotina de tudo que eu faço de manhã e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito baderneira, uma pessoa que não tinha nada de organização. E conforme eu fui trabalhando a minha mente, eu fui mudando isso. Hoje eu tenho uma séria dificuldade de sair de casa com a cama bagunçada. Porém, tem momentos que eu sei que eu não posso, que eu vou precisar. E eu vou precisar delegar para outras pessoas para fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, editar os meus vídeos do YouTube, os vídeos do YouTube do canal da Manu, fazer as sobrancelhas das minhas clientes, isso eu não posso delegar para ninguém. Precisa ser eu, então isso precisa ser prioridade. E o que eu posso delegar, por exemplo, ficar com os meus filhos é uma prioridade minha. Porém, se eu tenho uma cliente naquele horário de fim de tarde, eu posso delegar para alguém a função de buscar na escola. E aí depois eu estou 100% para eles em casa. Então é isso que eu digo. Às vezes levar a Manu na ginástica olímpica, a minha mãe pode levar, mas eu gosto de levar. Só que se a minha mãe levar, eu economizo tempo e eu consigo me dedicar a outra coisa. Então o que eu faço? Eu delego. A gente vai delegando aquilo que não é tão importante. Por quê? Porque enquanto ela está na ginástica olímpica, eu não tô com ela. Mas depois eu tô com ela. Então depois eu me dedico 100% e no tempo que ela tá lá eu consigo fazer outra coisa. Então delegue aquilo que tira o teu foco. Tenha contato com a natureza. Essa eu vou te dizer que é uma das principais.
Esses dias que deu muita chuva, gente, a chuva é algo muito importante que a gente também tem que encontrar Deus na chuva o tempo todo. Mas esses dias que deu muita chuva, conforme dá um dia lindo como esse, a gente precisa aproveitar. Tudo o que nos aproxime, Deus, ele está em todas as coisas. E quando eu falo Deus, gente, eu falo na tua crença, naquilo que tu acredita, seja uma energia, seja um Deus, seja o que for. A fonte criadora está em todas as coisas, e a gente sabe disso. Só que onde mais te aproxima da criação e da fonte criadora é a natureza. Se vocês forem perceber como que acontecem as coisas na natureza, como que nasce uma florzinha, como que ela brota, como que ela se desenvolve, é um milagre da vida todos os dias. E quando tu tá próximo da natureza, tu consegue recarregar a tua energia, tu consegue recompor as tuas baterias. Quando consegue tirar o calçado e andar de pé no chão, andar na grama, tá naquele contato próximo com a natureza. De preferência, se tu puder estar sozinho, que tu puder, não sei, ficar com o teu silêncio ali. Por quê? Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de ficar com o nosso silêncio, porque o silêncio, ele é ensurdecedor. Porque quando a gente está em silêncio, a gente começa a ouvir os nossos pensamentos e aquilo que nos atormenta muitas vezes. Quando tu escuta os teus pensamentos, aquilo que te atormenta, mas tu tá no contato com a natureza, tu começa a refletir, tu começa a meditar, tu começa a agradecer, tu começa a olhar cada coisa incrível que acontece, tu pensa, meu Deus, que maravilha. Esses dias eu ouvi alguém falando num podcast que eu estava assistindo, e ele disse assim, que tem pessoas que reclamam de tudo, e quando tu sai com uma criança, e ela... Sabe quando a criança fica encantada, que ela olha as coisas e ela fala assim, uau, olha isso aqui, uau, olha isso daqui, meu Deus, olha! Agora as decorações de Natal, meus filhos, quando eu decorei com eles o pinheirinho e ligou o pisca-pisca e o Léo falava, meu Deus, agora é a minha casa que tá brilhando. Esse encantamento que a gente perde com o tempo. Se a gente tivesse muito mais a capacidade de ter um encantamento com as coisas, de ter um encantamento com a florzinha que tá nascendo, de tu ter plantado um chazinho e tu regar o teu chazinho e quando o chazinho começou a nascer, tu fala, uau, tá nascendo meu chazinho! Gente, eu faço isso. Eu brinco que quando eu fiz o meu primeiro curso que me tirou da minha zona de conforto, que me trouxe pra vida de novo, que me fez ver a vida com os outros olhos, quando eu saía de casa eu dava bom dia pras árvores. Porque aí tu começa a ver o milagre. E quando tu começa a ver o milagre, quando tu vê o milagre, tu não tem mais como desver ele. E quando tu tá mal em alguma coisa, vai pra natureza, que tu vai conseguir ver que tu tá te aproximando cada vez mais de Deus e que isso é um milagre. Dica número 4. Diga todos os nãos que você deseja. Não carrega contigo o peso dos sims que tu não queria ter dado. É claro que em algum momento na tua vida tu vai ter que fazer alguma coisa que tu não gosta, mas toda vez que tu sentir que é um peso, que tu não queria fazer aquilo, que aquela escolha não foi tua, que tu tá fazendo alguma coisa pra agradar uma outra pessoa, mas que tu tá perdendo a tua essência, que tu tá perdendo o teu foco, tu tá perdendo tudo aquilo que te faz bem, diga não. O sim não vai te levar a lugar nenhum. E uma dica pra dizer não quando tu tá em dúvida se é não ou se é sim. Provavelmente se tu tá em dúvida é porque é não. Porque o sim, ele é muito claro. Quando a vontade de dizer o sim, ela vem muito rápido. Às vezes a gente até tem que cuidar para não dar o sim no impulso e depois esse sim ser um não. A gente tem que cuidar com os pega-ratões do sim. Mas o não, ele é muito claro. Quando tu começa a ter muita dúvida, tu resiste muito, é um não. É um não que tu não estás conseguindo dar para ti ou pro outro. E às vezes, propostas e coisas muito tentadoras, mas que vão te tirar o foco do teu objetivo e do que tu já tem conquistado, ou que daqui a pouco vão te aproximar de uma coisa, mas automaticamente tu tá perdendo aquilo que tu já conquistou, que é a base, que é o que eu sempre digo, que é muito importante nós conquistarmos coisas novas, mas aquilo que a gente já conquistou, a gente não pode perder. Porque do que adianta eu conquistar um monte de coisa aqui se eu tô perdendo tudo que eu já conquistei aqui? Não é válido. É válido sim conquistar coisas novas, preservando as coisas maravilhosas que tu já conquistou. Então cuida para os teus sims não te atrapalharem nesse sentido e dê todos os nãos que tu precisa. Corta pessoas, corta as pessoas que não te fazem bem ou aquelas pessoas que estão vindo com propostas que tu tá fazendo para agradar elas. Pense em ti. Número 5. Não peça opinião. A opinião do outro definitivamente não importa para ti. A opinião que mais importa é a tua.
eu sempre gosto de comentar que tem algumas opiniões que eu preciso pedir na vida. Por exemplo, eu fui pintar o cabelo da Manu de rosa esses dias e a única pessoa que poderia opinar sobre isso era o meu marido. A cabeleireira também, né, gente? Se ela me dissesse assim, Ana, pelo amor de Deus, não faça isso, eu teria que ouvir porque ela era profissional. Mas nesse caso, a única pessoa que poderia dizer assim, não, é o meu marido, porque ele também é pai dela e eu devo respeito com relação a isso. Só que... e ela queria muito, né? Não é porque eu queria pintar o cabelo dela de rosa, que fique claro. Mas assim, a opinião do outro com relação a uma decisão que tu precisa tomar na tua vida é só a opinião do outro, ela não vale pra ti. Muitas vezes tu pede uma opinião pra uma pessoa que tu tem certeza da resposta que ela vai te dar. Por quê? Porque ela vai estar reforçando o que tu quer fazer. E aí tu pede opinião pra ela, ela reforça o comportamento que tu gostaria de ter, e daí tu vai lá e tipo, tive uma aprovação, vou lá e faço. Ou pior, às vezes tu tá com muita vontade de fazer uma coisa e tu só comenta com alguém, tu nem pediu opinião. E a pessoa te fala uma coisa que, mas eu ia fazer o contrário, e aí tu acaba tomando a decisão baseado no que o outro acredita, mais uma vez, baseado no mapa do outro, que não é o teu mapa, não é o que tu acredita, então não vale de nada tu viver o resto da tua vida carregando um fardo que uma outra pessoa decidiu pra ti. As opiniões, elas definitivamente não influenciam e não podem influenciar na tua vida. Número 6, seja a sua prioridade. Lembra que tu deve amar o próximo como a ti mesmo. Tu não tem como dar amor se tu não te ama em primeiro lugar. Tu não tem como dar algo que tu não recebe. E se tu não recebe de ti mesmo, se tu não arruma o teu cabelo, se tu não escova os teus dentes, se tu não toma banho, se tu não faz um exercício físico para cuidar da tua morada, como é que tu vai dar amor? Como é que tu vai prosperar? Como é que tu vai te doar daqui a pouco para uma relação? Porque, por exemplo, uma relação de mãe e filha é doação total. Porque a gente sabe que por um bom tempo é via de mão única e talvez vai ser para sempre. Na verdade, o sorriso que ele te dá é a mão dupla. Mas o relacionamento em si é uma doação. Como que tu vai te doar? Como que tu vai te entregar numa relação amorosa que seja, ou que seja num trabalho, num empreendimento, se tu não estás bem? Tu precisa ser teu primeiro lugar. Então toda vez que aquela culpa for tomar conta de ti, no tipo assim, hoje eu vou fazer uma massagem, mas eu tô me sentindo uma pessoa que folgada fazendo massagem, tô tirando um tempo pra mim, mas eu não poderia estar fazendo isso. Por muito tempo eu fui assim. Eu brinco com as gurias que eu faço sobrancelha, mas quando eu me deito na maca alguém vai fazer a minha, eu fico saracoteando minhas pernas, porque parece que eu não posso perder tempo com aquilo. E na verdade não. A gente precisa sim ter esse tempo. A gente precisa sim ser prioridade na nossa vida. Isso não é egoísmo. Egoísmo é quando tu não pensa em ti, só pensa no outro. Tu tá sendo egoísta contigo. Agora, quando tu pensa em ti em primeiro lugar, tu tá sendo próspero. Tu tá pensando no outro. Porque tu só vai conseguir te entregar 100% se tu pensar em ti em primeiro lugar. Se tu tem filhos, a maior prova de amor que tu pode dar pros teus filhos é que tu te cuide psicológica e fisicamente. Para que tu seja uma mãe completa, ou para que tu seja um pai completo, para que tu seja uma pessoa 100%. Eu estive mal esses dias, muito mal, com infecção urinária, que eu voltou a ter recorrente, porque lembrem-se que quando algo interno não está bem, respinga e responde no externo, no nosso corpo físico, então dá sinais, a gente não escuta os sinais, aí afeta o xixi da Ana, que deu problema. E aí eu vou te dizer que é triste, porque daí eu fiquei 2 horas sentada lá, fazendo 2 gotas de xixi com dor, e os meus filhos vinham na porta e perguntavam, mãe, tu tá bem, mas já tá melhor, mas já melhorou um pouquinho, né? A maior prova de amor que tu pode dar pros teus filhos é tu estar 100%. Então sim, seja a sua prioridade. Número 7, seja exatamente a pessoa que você deseja ser, para que no futuro tu não olhe para trás e se arrependa da pessoa que você não foi, das coisas que você não fez. Seja hoje a pessoa que você realmente quer ser, vista hoje a roupa que você quer vestir, passe hoje o batom que você deseja. Seja você a pessoa que você deseja ser exatamente, coloca no papel, vírgula por vírgula, dizendo quem eu realmente sou. Não viva de arrependimentos, não viva de e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse tomado essa decisão, e se eu fosse assim. Seja quem você realmente é. Da mesma forma que você precisa evitar julgamentos, não fazer julgamentos, por mais que isso seja quase que contra o que é do ser humano, porque a gente está o tempo inteiro julgando. Cuide com o contrário.
Assim, ó, não esteja nem aí pro julgamento do outro, porque novamente a opinião do outro não importa na tua vida. E número 8, e é o resumo de tudo. Te lembra a todo momento que essa vida aqui, ela é uma experiência. E a gente tá aqui para viver essa experiência 100%. Porque é importante que tu viva cada minuto como se ele fosse o último. Porque a gente não sabe quando ele vai ser o último. E tu pode ser que tu tá perdendo milhares de oportunidades maravilhosas porque tu tá esquecendo de viver a tua vida. Tu tá fazendo o quê? Tu tá te preocupando com outras coisas. Tu tá te preocupando em reclamar da chuva. Tu tá te preocupando em olhar a reportagem da tragédia na TV. Tu tá te preocupando com coisas mesquinhas, coisas que tu não precisaria estar te preocupando. Neste exato momento que tu tá assistindo esse vídeo agora, qual é o problema que tu tem pra resolver? Agora. Provavelmente agora nada, porque tu tá assistindo esse vídeo. Agora tu tá 100% aqui focado. Talvez tu tenha tido um problema há 5 minutos atrás que tu já resolveu, ou tu vai vir a ter que resolver uma coisa daqui 10 minutos, mas e agora? Vive aqui e agora, porque a experiência é o aqui e agora, e o que foi e o que vai ser azar é ver aqui e agora com 100% do teu coração. E a tua vida e o que tá acontecendo do lado de fora é simplesmente o reflexo do que tá acontecendo do lado de dentro. Se tu tá mal fisicamente, se tu tá mal financeiramente, se tu tá mal de qualquer forma, é reflexo do que tá acontecendo dentro de ti. Então presta atenção em ti, cuida com carinho. E eu te desejo tudo de bom e te desejo sim que esse vídeo possa ter te tocado um pouquinho, possa ter te ajudado, que seja 1%. E um beijo, eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ó, tchau!